Muito bem, irmãos. Como eu prometi na semana passada, hoje nós não vamos ler Juízes, tá bom? Vamos para 1 João, capítulo 1. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, deixa eu me explicar. Nós, desde o meio desse ano, começamos com o hábito de pregar um livro bíblico em leitura contínua, vamos chamar assim. Então, nós vamos capítulo após capítulo, até encerrar o livro. Fizemos isso com 1 Timóteo, agora estamos em Juízes. Só que neste fim de semana, nós estamos tendo o terceiro encontro de fé reformada lá na segunda igreja presbiteriana da cidade, a igreja presbiteriana do Jardim Imperial. E aí, para que aqueles que estão inscritos ou estavam inscritos no encontro de fé reformada não perdessem a sequência dos sermões em Juízes, eu prometi que eu faria um sermão separado por aqui. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, orar, buscar a presença de Deus, a bênção de Deus e meditar nas Escrituras. Dei só um minuto. Cheguei. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, teu Espírito Santo aqui presente, ilumine os nossos corações e as nossas mentes, de modo que nós possamos compreender a sua vontade presente nesse texto, Pai, e que esse mesmo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que cada dia e a cada dia nós sejamos edificados, casa do Senhor, povo teu, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. As crianças vão desenhar o seguinte. Eu, a princípio, pensei num leão, porque é da história de Crônicas de Nárnia que eu estou tirando a ilustração. Mas a gente pode ampliar um pouco mais isso. Então, vocês vão desenhar um animal doce. Conseguem imaginar um animal assim? Que quando você olha para ele pela primeira vez, você sente frio na barriga.
com certeza, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por fim, se nós dissermos que não cometemos pecado, com certeza, nós estamos fazendo de Deus um tipo de mentiroso. E a sua palavra, com certeza, não está em nós. Entendeu a dureza do tom? E ao mesmo tempo a doçura? Lembra do leão que as crianças estão desenhando? É mais ou menos assim que funciona. Então vamos ao sermão e aí a gente conversa sobre tudo isso no final. Meus irmãos, hoje eu queria que nós contemplássemos aqui no Evangelho, na carta de João, o agridoce do Evangelho anunciado de maneira correta. Ou seja, essa verdade de que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, conjugada com a segunda verdade de que um dia, como nós lemos lá no começo em 2 Coríntios, Deus das trevas fez resplandecer a sua luz. E agora nós podemos ver de fato e de verdade. Esse Deus temível em quem não há trevas nenhuma, um dia fez resplandecer a sua luz sobre nós. E agora nós podemos ver. Então, em um primeiro momento, eu quero te convidar a pensar a respeito do anúncio do Evangelho como um Evangelho pessoal que nos leva à comunhão. Onde que nós vamos encontrar isso? Nos 4 primeiros versículos. E aí, no primeiro versículo, eu quero chamar a sua atenção para o que João diz. Olha só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E aí, lê comigo o verso 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Perceba como é que João conjuga os verbos e como é que ele apresenta a pessoa do Senhor Jesus. A primeira premissa, a primeira afirmação a respeito de Jesus não diz respeito à sua encarnação, mas diz respeito à sua existência eterna. Ele diz o que era desde o princípio. Ele está falando desde qual princípio? Desde o princípio de todas as coisas, desde antes da criação, desde a eternidade. Jesus era, ele é o que era, o que é e o que há de vir, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Esse Jesus eterno. E agora perceba, ele muda o tom e começa a dizer, foi quem nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. E nesse momento, o que João está comunicando é que Jesus é o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, o Evangelho anuncia um Deus que não está apático aos nossos pecados, que não está indiferente à nossa condição espiritual de morte, um Deus que não consegue ficar parado ao ver-nos morrer nos nossos pecados, mas se levanta dos céus e não julga com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvazia e toma a forma de homem, obediente até a morte e morte de cruz. É isso que João está anunciando aos seus, quando ele usa esses verbos para descrever o nome do Senhor Jesus. Jesus não é um Deus eterno e distante, ele é um Deus eterno e presente. Ele não é um Deus eterno e transcendente apenas, mas ele é também um Deus eterno e imanente, encarnado. Ele é um Deus que nós conseguimos ver. Um Deus que nós ouvimos, um Deus que nós apalpamos, que os nossos olhos contemplaram. E aí você podia estar empolgado comigo, né? Uau! Porque o Evangelho anuncia um Deus que se aproxima, o Evangelho anuncia um Deus que se faz homem, o Evangelho anuncia um Deus que, não obstante a sua glória, esvazia-se para se tornar como um de nós, sem conhecer pecado. Um Deus que deseja relacionar-se com a sua criação. E se relaciona, porque todos os verbos que eu li a vocês aqui são verbos que fazem parte de uma relação pessoal, não é isso? Você ouve quem está falando com você. Você vê quem está na sua frente. Você apalpa quem está próximo. Esses verbos demonstram a intimidade que João teve com Jesus, a relação profunda construída entre eles. Esses verbos demonstram o desejo de Deus em estar com João e em estar conosco.
de maneira íntima e pessoal. Mas o texto continua, e aí eu gostaria de mostrar para você uma segunda coisa a respeito desse evangelho. O evangelho que anuncia um Cristo encarnado é também o evangelho, que anuncia a revelação do Pai. O versículo 2 diz o seguinte, termina o verso 1 dizendo a respeito do verbo da vida, e aí ele vai explicar a respeito dessa vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A palavra para manifestar aqui é a palavra para revelar, usada em outros lugares no texto grego. O que eu quero demonstrar agora, meus irmãos, é que o Evangelho não fala apenas de um Cristo que se encarna, mas ele também fala de um Deus que age em Cristo para revelar a si mesmo e sua glória. Porque não adiantaria nada, meus irmãos, se Cristo encarnado andasse entre nós, apenas fazendo milagres e curando pessoas, anunciando o Evangelho, se Deus não abrisse os nossos olhos e revelasse a nós, através de Cristo e das suas palavras, quem Ele é e toda a sua glória. Sabe por quê? Porque nós, como Paulo, quando viu a glória de Deus, estávamos cegos e não éramos capazes de ver. É por isso que depois de dizer a respeito do Jesus que se aproxima, João fala a respeito do Jesus que é manifesto ou manifestado pelo Pai. Do Jesus que é apresentado, porque nós não o encontraríamos, nós não seríamos capazes de nos apresentar a Ele, nem de descobri-lo com as nossas próprias faculdades, porque todas as nossas faculdades estão comprometidas pelo pecado. E a não ser que Deus, em sua bondade e através da sua palavra, nos revele a Cristo, nós nunca seremos capazes de conhecê-lo. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos para conhecer a Deus, ou à escolha que nós fizemos de aceitar a Deus, mas diz respeito à escolha única e exclusivamente de Deus em revelar o seu Filho a nós. Um Deus doce, amável, precioso, que decide se tornar como um de nós e abrir os nossos olhos para que nós possamos ou pudéssemos ver a glória do seu nome presente em Cristo Jesus. Um Deus que faz por nós o que nós não seríamos capazes de fazer, para que então nós pudéssemos ser salvos da sua ira, ao mesmo tempo em que o conhecemos e nos deleitamos nele. Para que serve a revelação? Para que é que você se revela para alguém? Vamos pensar em algumas revelações possíveis. Por exemplo, há algum tempo atrás a gente estava lá esperando para saber se o bebê da Fran era menino ou menina. E aí teve um chá revelação e a gente descobriu que o bebê sem nome, impessoal, era na verdade a Valentina. Mas a gente não conhecia ela tanto assim. Até que há 1 mês e pouco atrás ela nos foi revelada. E a gente disse, opa, seja bem-vinda, Valentina. E aí alguns babaram, né? E continuam babando. A Valentina é uma bebezinha, talvez a mais nova irmã em Cristo que nós temos aqui. 1 mês de vida. E nos foi revelada. Para que ela foi revelada ao Cássio, a Eliana, ao Rafa e a Fran? Para que eles pudessem conhecê-la e se relacionar com ela. Não é? Para que serve a revelação, meus irmãos? Para que nós tenhamos comunhão com Deus. Para que nós possamos conhecê-lo de fato. Para que nós possamos nos deleitar. Sabe o que é deleitar? Ter prazer. Nos esbaldarmos, como diríamos lá em Minas. De
comer e lamber os beiços, sabe aquela refeição gostosa que você come e lambe os beiços, como a gente diz lá em casa? De tão boa, esse é o deleite, até mais do que esse, que há na presença do Deus que nos é revelado em Cristo e agora pelas suas santas Escrituras. O texto ainda diz a respeito de um Cristo que é encarnado, revelado pelo Pai e agora anunciado pelos apóstolos. Vou ler de novo e aí você vai perceber isso. Verso 2. A vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês. Verso 3. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês. E aí, se você preferir, verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Um Deus que revelado para os homens agora passa a ser anunciado por eles. E anunciado, quero me voltar ainda para o verso 3. Anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, eu vou te perguntar de novo, para que é que serve o anúncio do Evangelho? Para que as pessoas que não crerem se tornem condenáveis? Não, elas já são condenáveis, porque elas têm o conhecimento de Deus, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, da natureza, da criação. O seu eterno poder e a sua glória são vistas, ou vistos, melhor dizendo, na criação do Pai. E os homens, então, porque veem a glória de Deus na criação, são indesculpáveis. Nós não anunciamos o Evangelho para tornar homens indesculpáveis. Eles já são indesculpáveis antes mesmo do anúncio chegar a eles. Nós anunciamos o Evangelho, segundo João, para que os homens tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Para que serve o anúncio da palavra? Para o relacionamento. E perceba o que eu quero que a gente aprenda nesse primeiro momento do meu sermão. O Evangelho que anuncia um Deus que se encarna. O Evangelho que anuncia um Deus que revela. Um Evangelho que anuncia homens, ou que é melhor, anunciado por homens, tem um único objetivo: promover relacionamento com Deus. E promover relacionamento entre nós. João não fala apenas de um relacionamento transcendente, mas ele fala de um relacionamento imanente. Jesus já não está mais entre eles, mas ele é anunciado pelas Escrituras. Jesus já não se faz mais presente. Ele se encarnou, é fato, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, mas ainda assim a comunhão com a pregação apostólica e com o apóstolo que a prega é o que traz a comunhão com Cristo e com seu Pai. Conhecer, meus irmãos, um Deus que é doce ao se revelar, em se encarnar, deve fazer de nós pessoas que docemente procuram, primeiro, a sua presença. E segundo, a presença uns dos outros. Porque é mentira se você acredita que dá para a gente ter um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento com a igreja. O texto está deixando muito claro. Nós anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco, João diz. E ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E aqui a gente tem algumas aplicações muito importantes para fazer. A primeira delas é que você precisa se lembrar essa noite que Jesus deseja ter comunhão com você. Ele deseja ser conhecido por você. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, ele se encarnou para que o mundo visse a glória do Pai. Tudo bem, nós não o vimos, não o ouvimos e nem o apalpamos. Os nossos olhos chegaram tarde demais para isso, né? Mas ainda assim nós podemos vê-lo e ouvi-lo, até mesmo o apalparmos.
Porque apesar de não estar entre nós, Ele nos deixou a sua palavra e Ele deseja ser conhecido por nós. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito de Cristo habita os nossos corações para que nós o conheçamos. Jesus é um doce Salvador, não apenas maravilhoso como nós cantamos, um doce Salvador. E quando nós o vemos agir entre os homens, quando nós ouvimos as suas histórias nos evangelhos, quando nós nos deparamos com a sua grandiosa glória, o nosso desejo deve ser o de nos aproximar dele. Nós deveríamos desejar conhecê-lo profundamente. É como lá no Crônicas de Nárnia, quando, mesmo com medo, o menino do cavalo, que eu esqueci o nome dele, começa a se aproximar do leão, que o faz gelar a barriga, ao mesmo tempo em que o atrai para si. Jesus é, para você, a expressão exata do ser de Deus. Ele é para você a revelação que outrora estava escondida, mas que agora o Pai nos deu. É para você. É buscando Jesus que você lê a Bíblia todos os dias. Porque Jesus desceu dos céus até nós, o Pai o revelou, e os apóstolos anunciaram, assim como nós anunciamos, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus é presente entre nós. Deus é conosco. Emanuel é o seu nome. E nós ainda podemos ouvi-lo e vê-lo através da sua palavra. Nós podemos apalpá-lo, nós podemos conhecê-lo, a sua glória nos está disponível, nós precisamos apenas buscá-lo. O Evangelho revela esse Deus doce, pessoal, que deseja estar conosco todos os dias. Se a gente caminha, a gente vai ouvir agora João dizendo a respeito de um Deus que é luz, e nele não há treva alguma. Os versos 5 até 10 agora nos revelam não apenas a respeito de Deus, mas começam a falar a respeito de nós mesmos. É mais ou menos como Calvino faz nas Institutas. A gente hoje está bem reformado, né? Aproveitar que nós somos reformados e que é mês da reforma, a semana da reforma protestante. Eu não sei se você já leu as Institutas, mas é bem legal. Não sei se você já leu, por exemplo, o Catecismo Maior ou Menor ou Breve de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, mas todos eles têm uma estrutura muito interessante. Eles fazem da seguinte maneira: eles começam tratando a respeito do conhecimento de Deus. E a partir do conhecimento do Deus que se revela, eles então passam a tratar da realidade humana. Porque, segundo Calvino, não há como o homem conhecer a si mesmo sem antes conhecer o Deus que o fez. E toda visão de si mesmo sem a visão de Deus está enganada. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante, meus irmãos. Hoje em dia, nós estamos valorizando e indo atrás de visões a respeito de nós mesmos que não pressupõem o conhecimento de Deus. Quando a gente vai tentar se encontrar apenas na psicologia, quando a gente vai tentar se encontrar em filosofias humanistas, quando a gente vai tentar se encontrar em autoajuda barata, nós estamos considerando opiniões a respeito de nós mesmos que não pressupõem o conhecimento de Deus, são mentirosas, afagam o nosso ego, enchem o nosso peito de vento e não se sustentam, nem nos sustentam. Porque não partem do conhecimento de um Deus que é santo, luz em quem não há trevas. Porque se nós, de fato, nos conhecêssemos a partir do Deus que é luz em quem não há trevas, meu irmão, nós perceberíamos que a descrição adequada para nós não tem nada a ver com o que a autoajuda fala.
Se a autoajuda te manda acordar todo dia e dizer, olha para o espelho e diz, você consegue, você é capaz. Mentaliza que vai. A Bíblia está te dizendo, você não consegue, você não é capaz. Se você não for restaurado por Cristo Jesus, as coisas não vão mudar. Se o psicólogo está te dizendo, mas você precisa fazer as pazes com o seu passado, porque enquanto você não perdoar o fulano, enquanto você não perdoar o ciclano, nada vai mudar na sua vida, enquanto você não extravasar e aprender a extravasar, nada, você está sendo enganado mais uma vez, porque a psicologia não conhece a Deus. E esse não é o seu lugar. Fazer as pazes com o seu passado não vai te livrar do inferno e não vai te revelar quem você é de fato, porque não foi o seu passado que te criou. Você não é fruto da sua história, você é fruto da história de Deus. Do que Deus escreveu para você. Do que Deus escreveu sobre você. E acima de tudo, da imagem que Deus colocou em você e que pode ser restaurado em Cristo Jesus. É por isso que depois de anunciar um Deus que se encarnou, que é revelado e anunciado, um Deus que é luz, agora esse Deus se coloca na relação conosco e revela-nos também quem somos. Presta atenção, ainda sobre Deus, Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Se o anúncio de um Deus pessoal, encarnado e revelado nos leva à comunhão, o anúncio de um Deus santo nos leva à prática da verdade, à pureza e ao perdão. Perceba isso no texto comigo. Verso 6 diz o seguinte: se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que temos ou que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Perceba os versos 6 e 8. Se nós, diante da luz de Deus, dissermos que não temos pecado, quem nós somos? Mentirosos. Mas conhecer esse Deus grandioso e brilhante faz com que nós sejamos capazes de falar a verdade a nosso respeito. E qual é a verdade a nosso respeito? Nós estamos quebrados, nós estamos falidos, nós estamos mortos. Não fosse a graça de Deus, nós estávamos condenados a uma morte horrível, condenado a uma vida igualmente horrível. Porque os nossos ímpetos pecaminosos não encontrariam freio. Porque a nossa capacidade de destruir todas as coisas não encontraria fim. Não fosse a luz de Deus brilhar sobre mim e sobre você, meu irmão, nós não seríamos capazes de dizer a verdade a nosso respeito. Mas quando a luz desse Deus temível, santo, glorioso, brilha sobre nós, nós somos levados a reconhecer de fato quem somos. E aí aquele papo do psicólogo cai por terra, da autoajuda também, de todas as filosofias humanas e humanistas da nossa época também, e resta-nos a triste verdade de que em nós há pecado e morte. É isso que o texto está dizendo. E é isso que nós precisamos entender. Porque se por um lado esse Deus doce, amável, precioso, decide descer dos céus e revelar-se a nós em Cristo, por outro lado, quando isso acontece, nós somos revelados criaturas horríveis e caminhando obstinadamente para a morte. É para ter medo mesmo. É para tremer. É para dizer: Senhor, misericórdia, ai de mim, porque eu sou um homem miserável, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram
o Rei da Glória. Entende o que acontece com a gente quando a gente contempla a face de Deus? A presença de Deus. Entende que é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo? Entende que não dá para brincar com Deus, porque apesar desse Deus doce, amável, santo, puro, vir até nós, os seus padrões não mudaram. A sua lei não foi abolida. O seu caráter permanece o mesmo. E a nossa condição também não mudou. Porque quando nós conhecemos, meus irmãos, o Deus santo e puro do Evangelho, nós somos convidados à prática da verdade. E nós somos levados à pureza que há no sangue de Cristo. Essa é a segunda parte importante do texto que lemos, o verso de número 7. Diz que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós vamos fazer as coisas certas. Isso? É isso que está escrito aqui? Não. Não é isso. O seu filho, ou melhor dizendo, deixa eu orar aqui. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não é uma questão de fazer o que é certo, porque nós já entendemos que não conseguimos. Andar na luz não é uma questão de viver uma moral ilibada, porque essa moral não está ao nosso alcance. Nós temos uma natureza pecaminosa, a luz de Cristo revelou isso em nós. Não fosse a graça de Deus em nos salvar, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Provavelmente as nossas famílias estariam destruídas pelos pecados que cometemos. Provavelmente nós não teríamos nada. Ou ainda que tivéssemos alguma coisa, patrimônios, estaríamos enganados a respeito deles. Mas quando essa luz brilha sobre nós, reflete a verdade a nosso respeito, ela também nos convida a uma vida de pureza que só pode ser obtida através da comunhão com os irmãos, que é também a comunhão, como João disse lá no verso de número 3, com o Pai e com seu Filho Jesus. Não há pureza na moral, meu irmão. Há pureza na comunhão com Cristo. Não há pureza num esforço pessoal para abandonar os pecados. Essa pureza não existe. Se você acredita nela, por favor, abre seu olho. Nós não estamos aqui pregando moralismo. O Evangelho não é legalista. Isso é uma mentira. Ninguém consegue sozinho. A pureza do Evangelho se encontra na comunhão que nós temos com Deus e uns com os outros. Porque através dessa comunhão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não vai conseguir vencer as suas batalhas pessoais e íntimas sozinho. Você vai ter que se expor. Você não vai ter que se expor aqui na frente para todo mundo, mas para um discípulo de Jesus mais experiente que você, para que ele te oriente, para que ele ore por você, para que ele te conduza à presença de Cristo, muitas vezes te exortando, isso vai ter que acontecer. Não adianta a gente achar que dá para vencer os nossos pecados lutando com as nossas próprias forças, porque não é isso que o texto está nos dizendo. Ele está anunciando um Deus santo, um Deus forte, um Deus poderoso, que é capaz de nos purificar através da comunhão que temos com Ele, onde nos é derramado o sangue de Cristo. Não há outra maneira de sermos santificados. Não há outra maneira de sermos purificados. É a comunhão com Cristo, não seu esforço. Você pode mudar o caminho, pode trocar de amigos, você pode mudar os seus hábitos, você pode fazer exercício físico, acordar agora às 5 da manhã. Eu estou usando o papo de coach aqui mesmo. Você sabe disso aí, né? Acorda às 5 da manhã, acorda antes, quando todo mundo está dormindo, trabalha enquanto eles dormem e daqui a pouco você mudou a sua vida. É mentira. Mentira. Do ponto de vista financeiro, pode até ser. Se o dinheiro fosse tudo na vida, e se ele não fosse algo passageiro?
diante daquilo que é eterno? Se ele não fosse pequeno diante da glória do Deus revelado no Evangelho, eu até concordaria com esses que dizem isso. Você pode fazer o que você quiser fazer. Se você não tem comunhão com Deus, não tem pureza para você. Não tem santificação. Não tem mudança. Não permanente. Não eterna. Não frutífera. Mas, meus irmãos, essa comunhão com Deus anunciado no Evangelho, essa comunhão com esse Deus Santo, que é luz, em quem não há trevas, não apenas nos leva à prática da verdade ou à pureza no sangue de Cristo, mas também nos leva a uma vida de perdão e paz. Verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele com certeza é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma afirmação. O João está fazendo aqui uma coisa impossível de ser feita. Impossível. Pelos nossos padrões. Ele está conjugando as palavras perdão e justiça na mesma frase. Aos meus amigos advogados e juristas aqui presentes, eu vou dar uma pergunta retórica, mas diante de seres culpados, é possível a gente conjugar as palavras perdão e justiça? Você é culpado, mas eu vou fazer justiça, sabe como? Te perdoando. É assim que funciona. Porque a justiça para culpados é a condenação. É simples, agora eu vou, já que eu já falei com os juristas, deixa eu falar com todo mundo. A gente ouvia, tempos atrás, alguém dizendo assim: bandido bom é bandido morto. Esse é o nosso senso de justiça. A justiça para culpado é a condenação. Mas João subverte toda essa lógica. E ele diz: ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Como assim? Como é que Deus pode perdoar pessoas inocentes e ainda assim ser justo? Sabe como? Eu te conto, se você não souber. Morrendo no lugar deles. Dando o seu próprio filho, que não conheceu o pecado, para ser feito pecado no nosso lugar. É por isso que Deus, o dono do universo, o rei de todas as coisas, aquele que tem toda a glória disponível no mundo, aquele para quem todas as coisas convergem, aquele que nos fez, esse Deus grandioso é capaz de nos perdoar e ainda ser justo, não porque ele deu uma canetada nos céus, mas porque em cumprindo a lei que ele mesmo estabeleceu, ele deu o seu próprio filho como sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Então ele pode olhar para nós e dizer: eu sou luz, em mim não há trevas, e eu posso perdoar e permanecer justo. Eu posso abraçar pecadores e não me sujar com seus pecados, porque eu os lavei no sangue do meu filho derramado na cruz. Eu posso andar no meio deles e não ser contaminado pela sua maldade. Eu posso sentar na mesa de publicanos e pecadores, comer com eles, levantar e abençoá-los, porque eu entreguei o meu filho para fazer justiça em favor deles. E aí justiça nenhuma vai conseguir, humana vai conseguir entender o que João está dizendo aqui. Obviamente não. Porque para Jesus pecador bom não é pecador morto. Para Jesus, pecador bom é pecador coberto pelo seu sangue e perdoado pela sua obra. É por isso que ele é fiel e justo, para perdoar e purificar. Mas, de novo, ele é luz. E nele não há trevas. E quando a gente olha para isso, meu irmão, minha irmã, não dá para levar esse perdão de qualquer jeito.
Não dá para pensar, bom, já que ele perdoa mesmo, eu vou continuar pecando. Já que ele perdoa e ele é justo em perdoar, deixa eu fazer de qualquer jeito. Porque no fim das contas ele vai perdoar. Não, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. O caminho que ele nos propõe é um caminho de retidão, de santidade, de comunhão. Nós não somos perdoados e ponto final. Nós somos perdoados para termos comunhão com Ele. Não dá para fazer de qualquer jeito. Lembra do leão? Ele é doce e amável. A gente quer chegar perto e fazer carinho na juba. A gente quer abraçar. Mas ele ainda é um leão. Ele ainda precisa ser temido. Ele ainda precisa ser considerado na sua grandeza, na sua santidade, na sua glória, na sua pureza. Ele é luz e nele não há trevas. Ele me perdoa e ele te perdoa. Mas ele é luz e nele não há trevas. Considere isso, meu irmão. Porque talvez você esteja vivendo uma vida moralmente falida e espiritualmente acabada. Debaixo da desculpa do perdão que você pretensamente recebeu de Deus. Deus é amor, é o que mais se escuta. Defina o amor de Deus biblicamente, por favor. Porque o amor biblicamente definido não é aceitação incondicional, mas é transformação, que é fruto do Evangelho. Então, cuidado, porque você está abraçando um leão que morde. Um leão que arranha. Um leão que é santo. Um leão que é poderoso. E com esse leão não dá para brincar. Talvez eu devesse começar o meu sermão do fim do texto, mas eu não posso desrespeitar o que o texto propõe para a gente. Então, nesse momento do meu sermão, eu preciso te dizer isso. Deus é luz. E Ele sim te convida à prática da verdade. Se você está vivendo a mentira, cuidado, Ele é luz. Deus é luz e Ele te convida a uma vida de comunhão, para que Ele te purifique. Se você está fugindo da presença dEle, porque você sabe que você está errado, cuidado. Deus é luz e Ele te convida a confiar na sua justiça, para receber perdão e pureza. Se você está desenvolvendo uma justiça própria, achando que através das suas próprias obras você vai obter o perdão de Deus, cuidado. Porque Deus é um leão, doce e amável, mas ele também sabe morder. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. O texto termina nesse tom, e é por isso que eu também vou terminar meu sermão nesse tom. O texto diz: se nós dizemos que não cometemos pecado algum, nós fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele está dizendo, cuidado, porque se você diz que você não é um pecador diante de toda a glória e luz que Deus revelou de si mesmo para você, você está brincando com a fera. Você está fazendo de Deus um mentiroso. E a palavra de Deus não habita em você. Não brinque com o leão, por mais doce e manso que ele seja. Ele é completamente diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já conheceu. A lógica desse grande leão não é a mesma lógica do nosso mundo. Ele é justo de uma maneira diferente. Ele é santo e puro de uma maneira que nós nunca vimos. Não brinque com esse leão. Não faça dele um mentiroso. Porque pode ser, com certeza, lembra? Você seja mordido por ele. Que terrível coisa é ser mordido por esse leão. Eu quero terminar, obviamente, agora. E eu podia até te dizer qual é a sua escolha, mas eu quero terminar dizendo o seguinte:
quando a gente busca comunhão com Deus, não dá para escolher uma das faces do leão. Você tem que levar as duas. Então deixa eu resumir o meu sermão para que você seja inspirado e avisado por Ele. Deus é bondoso, meu irmão. Deus é doce. Deus é misericordioso e gracioso de uma maneira que nós nunca conseguiremos recompensá-lo. E na sua graça, no seu amor, na sua bondade, na sua doçura, Ele decidiu descer dos céus, vir até nós e passear no nosso meio, e fazer-se conhecido, e revelar-se em toda a sua glória. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo Jesus, o seu Filho, o revelou. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Não há bondade maior, meu irmão, não há graça maior, não há milagre maior do que o fato de que nós em Cristo Jesus podemos ver a Deus, podemos conhecê-lo, podemos ouvi-lo. Deus é doce, Deus é bondoso, Deus é gracioso, e Ele deseja ter comunhão conosco. Mas Deus também é luz, e não dá para mentir na presença dEle. Não dá para viver uma vida de justiça própria e achar que assim nós vamos ser purificados e perdoados. Não dá para dizer que nós mantemos comunhão com Ele e vivermos uma vida desgraçada. Me perdoe, mas é essa a expressão. Uma vida desgraçada, dominada pelo pecado, onde nós estamos presos em nossos vícios. Não dá. Esse Deus que é luz é como um leão pronto para nos morder. E um dia Ele vai morder. Ele vai morder aqueles que, por mais que digam amá-lo, por mais que digam crer nele, de fato e na sua intimidade, não creem, não têm comunhão com Ele. Perceba, no dia do juízo final, quando esse Deus vier mais uma vez e nós o virmos em sua glória, Ele morderá. Porque da sua primeira vinda Ele veio como um doce cordeiro, mas na sua segunda vinda Ele virá como um feroz leão. Nós, a sua igreja, estaremos preservados pela sua graça. Mas aqueles que não creem e não têm comunhão serão condenados com apenas uma mordida ao inferno de fogo. Não dá para levar uma parte ou outra desse Deus. Ou você leva todo Ele, ou você não leva. Qual é a sua escolha? Ter comunhão com Ele? Levar a vida cristã a sério? Servi-lo com tudo o que você tem? Ou esconder-se nas trevas para que as suas obras não sejam arguidas? Essa é a sua escolha. É isso que você precisa responder a Deus essa noite. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te conduza a um relacionamento santo e profundo com esse doce e temível leão. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo aviso da sua palavra. O aviso a respeito da grandiosidade, da sua pureza, da sua justiça, da sua santidade. Mas obrigado também, Deus, porque nós não somos avisados apenas disso. Nós também somos avisados da grandiosidade da sua graça, da sua misericórdia, do seu desejo em ter comunhão conosco. Nós somos avisados da obra de Cristo que torna isso possível. Nós somos avisados do seu amor que está disponível para nós e nos transforma, Pai. Obrigado. Obrigado porque essa noite o Senhor se revela
de uma maneira dupla, o Deus doce e temível, o Deus santo e justo, o Deus amável e puro. Que ao desfrutarmos do seu amor, Pai, nós possamos desejar a sua pureza. Que ao desfrutarmos da sua doçura, o nosso coração seja tomado por temor. Que ao vermos a sua doce glória, ela nos lembre da cegueira na qual andávamos e produza frutos de santidade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. 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 Muito bem. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Hoje nós temos bastante visitantes, que coisa boa. Eu imaginei que a igreja estaria vazia, meus irmãos. Olha a minha falta de fé, né? Poxa, a turma vai lá para o Imperial e a igreja vai estar mais ou menos, né? E Deus, na sua bondade, trouxe cada um de vocês aqui. Então, eu queria dar as boas-vindas. Agradecer de novo a dona Elza e o seu Aquito, que visitam a gente pela segunda vez. E eu vou dizer que da semana que vem eu não vou falar mais nada, não, porque a gente vai quase que colocar o nome de vocês no hall de membros já, tratar vocês como gente da nossa casa, da nossa família. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. O Fernando da Casa Ipepenha, cadê você, Fernando? Cadê? Pronto, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. É uma bênção ter você com a gente quer caminhar com você nesse tempo todo. Conta com a gente aqui. O Ângelo e a Fabiana, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Voltem, por favor, e voltem sempre. Façam da nossa igreja a casa de vocês. A gente tem esse desejo no nosso coração. A dona Terezinha, mãe do Mário, né, que é um irmão querido que já está conosco aqui. Deus abençoe, dona Terezinha, seja muito bem-vinda e volte mais vezes, viu? Fala pro filho da senhora trazer. A gente não deixa ser menino, né, Mário? Fala pro menino da senhora trazer a senhora todas as vezes que a senhora estiver por aqui. Deus abençoe muito. Muito bom estar com a senhora. O Marcos, Deus abençoe, Marcos, seja muito bem-vindo. E a dona Cida e o senhor Darcy. Onde é que vocês... perdão, desculpa, é isso aí. A dona Cida e a dona Darcy. A senhora Cida, pronto. E eu já tive uma ovelha Darcy lá em Santa Rita do Sapucaí. Desculpa, perdão. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Voltem sempre. Façam da nossa igreja a casa de vocês. Deus abençoe. Meus irmãos, os avisos são os mesmos de sempre. Estudo bíblico às quintas, às 19h30. Os nossos jovens e juniores se reúnem aos fins de semana, juniores às sextas, jovens aos sábados. E nós temos o acampamento de jovens se aproximando, dias 15, 16 e 17 de novembro. Procure alguém da diretoria para fazer sua inscrição. Pedro, Bia, Renan ou Lucas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Nós nos cumprimentamos à porta. Que todos vocês tenham uma excelente semana, debaixo da presença desse doce e temível Deus.